Boa noite pessoal. Wagner Iga, primeiro a entrar. O que achou? Legal, esperar o Roberto Viana entrar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma live bem bacana hoje. Vamos falar sobre faca-chefe, facas de cozinha. Trazer um pouco mais desse universo das facas de cozinha. Também lembrando que o Roberto Viana ele é chefe, né? Então ele tem uma grande experiência com o uso e escolha de facas de cozinha. Então acho que vai ser bem bacana mesmo para a gente trocar uma ideia com ele. Ele dá algumas dicas para os cuteleiros, para os usuários que estão pensando em comprar suas facas. Beleza, vamos ver se ele já chegou aí. Ainda não, recém nós estávamos conversando e estava tudo certinho, né? Tudo pronto. Só vamos aguardar o Viana chegar e vamos iniciar nossa live. Vamos falar sobre facas de cozinha. E aí pessoal, muito frio aí na cidade de vocês. Aqui quando eu atualizei a temperatura antes da live agora, estava 5 graus. Então tá bem frio. E com ar ligado, lareira ligado, esperando aí para o Viana chegar e a gente fazer essa live aí com vocês. Vamos ver aqui. Beleza, tem bastante aluno aí, pessoal conhecido. Ah, claro, né, ô Marcelo? Tá, eu passei o dia hoje ajeitando a iluminação aqui, ó, pra eliminar o reflexo, então uma imagem boa, né? Aí, Viana entrou agora. Vamos falar com ele. Não tô me vendo. Aí, virou. Boa noite! Boa noite, Marcão. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para quem está nos ouvindo, boa noite para o pessoal que está nos dando essa hora da vida deles aí nessa nossa live. Exato. Afiadíssima, que tanto promete. Sim. Como é que tá a temperatura aí? Tá bom, deve estar uns 5 graus, talvez 4. Ah, beleza. Ah, beleza. Quase botando uma manga. Aqui tá 5. Acabei de olhar, tá 5 graus aqui. Tá bem fresquinho. A produção me avisou aqui, tá 8 graus em Porto Alegre agora. Tá gostoso. Ah, tá quentinho. O calor humano vai nos aquecer. Com certeza. Então, pessoal, hoje vou ver se eu consigo retomar as lives agora aqui no Instagram também. A princípio nas terças-feiras, né? Que para trazer mais uma conversa, assim, um bate-papo com pessoas especiais, pessoas entendidas no mundo de cutelaria também, que tem uma experiência e sempre traz conhecimento para a gente, né? E agora convidei o Viana aí, que é nosso parceiro da Knifeflix também, né? Opa, Já que a gente está com a nossa primeira série já rodando aí, muita gente já viu, já gostou, que é de uma faca-chefe, então nada melhor que um chefe falar sobre facas de cozinha, né, Viana? Eu acho que sim, que além de gostar de faca, de amar a faca, desde que eu me entendo por gente, minhas primeiras lembranças têm a ver em mexer com o canivete do meu avô, ver meu avô trabalhar com faca, meu avô materno, que mexia muito bem com faca.
na cozinha dele, saía com um facão na mão para buscar vassoura no mato, fazer essas coisas de casa. Depois a vida me levou para esse caminho de ser cozinheiro e juntar as coisas, criar depois as minhas facas, as facas a pedido de cuteleiros que pedem minha ajuda, eu sempre preparo. Mesclar a escola alemã com a japonesa, se eu mesclar a alemã com a gaúcha, isso me deu essa bagagem, essa base boa desses anos aí mexendo com faca todo dia e ter começado no início da minha carreira de cozinheiro, entendendo que a cutelaria industrial não sabe se esse cozinheiro ou assador é homem, mulher, alto, baixo, aquilo que a gente falou naquele primeiro papo da Knifeflix, mas o projeto vai ficar exatamente como eu preciso para o meu uso. Exato, exato. Esse é um papel importante que o cuteleiro tem também, é de conversar com o cliente, justamente para saber a necessidade dele e o que ele está procurando, o que ele deseja de uma faca, de uma ferramenta, do que ele vai fazer com ela, né? Então, eu tenho bastante isso comigo, principalmente a questão da faca ferramenta, né? Para que a gente tenha esse contato com o cliente e tenha a oportunidade de mostrar um pouco mais, explicar um pouco mais e ensinar um pouco também sobre todo o universo da cutelaria para quem estiver interessado, né? E que maravilha, né, Marco? Você que é instrutor de cutelaria, você que é mestre cuteleiro da GC, já tem essa bagagem de fazer suas facas há bastante tempo e poder também participar dessa experiência com o cozinheiro, com o designer, com o colecionador que vai te jogando o projeto e você vai usando a sua experiência, essa sua bagagem, né? Vamos tirar esse canto vivo de cá, vamos tirar aquela quina de lá, vamos arredondar isso aqui, vamos levantar, baixar, enfim, e cada vez chegar mais perto dos itens hoje, os que eu chamo de pré-requisitos para uma faca de cozinha, que até pouco tempo não se tinha muito isso. O cuteleiro tinha a excelência em dominar o aço, em fazer uma faca muito cortante, coisa e tal, mas não tinha exatamente essa noção do conforto, segurança, peso. Até pouco tempo eu te perguntava para um cuteleiro que peso tem a faca. O cara não fazia noção de que peso tinha a faca, não se pesava a faca. Sim, sim, claro. Isso. E essa questão de aprimoramento vem com informação, né? Que a gente vai, como a cutelaria cresceu muito, a gente vai trocando ideia, conversando e tal, e daí vai ver que tudo remete a facas tradicionais, facas antigas que foram construídas para sua função, né? E as facas de cozinha, no meu ponto de vista, é o maior amplo, é o campo mais amplo que tem dentro da cutelaria, são as facas de cozinha. Como você bem mencionou, tem a escola alemã, a japonesa, enfim, outras, francesa e tal, né? Então, todas têm suas características, suas variantes e sua, como é que eu vou dizer assim, sua história por trás, né? E que hoje é reproduzido mundo afora e aproveitado o que tem de melhor de cada uma, né? Quem acompanhou a live com o chefe Jacan a semana passada, na segunda da semana passada, a nossa live a meia luz, fiz uma live toda, enchi aqui o estúdio de facas para mostrar a tendência, a escola, faltou luz, ficava tudo um breu, mas o Jacan falou muito bem, a escola francesa, tanto de gastronomia quanto de cutelaria, eu acho que é a que tem mais peças para se usar. Eles começam um estojo de sabatier, como eu tenho um set que eu comprei, de Blanc Sabatier, que tem mais de 100 anos, começa com uma faquinha pequenininha de tornear, vai até facas desse tamanho, passa por 2, 3 tipos de cutelo, faca de filetar, dá umas 12 facas, mais ou menos, que eles chamam de um kit completo. Depois disso, a gente vê as escolas mais enxutas, né? A alemã, por exemplo, uma maior, uma menor, uma de tornear e estamos resolvido. Uma ferramenta para afiar e vamos. Eu tenho
uma faca japonesa que eu ganhei do nosso querido amigo que nos frequenta aqui nas feiras da AGC, o Jorge Omar, o Tino. Ele me presenteou com uma faca que era ferramenta de ofício de um cozinheiro de navio que trabalhava na ilha de peixe. Olha só. Ela tem uma cara muito parecida com um cutelo, uma faca para destro. Daqui a pouco a gente fala dessa particularidade da faca oriental para uma mão só, ou destro ou para canhoto, de um peso bárbaro. Mas ela era usada também para cortar aquele macarrão oriental, o sobá, que ele faz e depois vai cortando. Então precisa ter um peso para funcionar meio como guilhotina. Foi a faca de ofício de 20 anos do camarada. E ele se aposentou e deu para o Jorge Omar, que deu para mim, por eu ter essa paixão por faca de cozinha e cozinheiro. Então, a gente tem características, tanto de estilo, de shape, quanto de peso e detalhes, né, nas grandes escolas de cutelaria e de gastronomia do mundo, e que é muito legal brincar com a faca gaúcha também. Sim. Bem isso aí. E que nem eu sempre procurei ter peças mais leves, mais funcionais e tal, né? E por isso que eu fui bastante para esse lado das facas de cozinha aí, que eu achei muito bacana essa parte das facas de cozinha, ou faca-chefe, como o pessoal gosta, né? Sim. E enveredei bastante para esse lado. Por ser uma faca que eu gosto de fazer, que é um estilo de faca integral, que eu gosto bastante de forjar, né? E aí foi numa das conversas que eu tive contigo que a gente começou a trabalhar no peso, né? Peso, relação tamanho, espessura e tal. E fala um pouquinho para nós, vamos de repente não se espalhar demais, né? Vamos falar de algumas peças principais, iniciando aí de uma faca-chefe. Sim. Que seria uma boa faca-chefe, assim, genérica, nada muito que tem que ser assim, mas algo que seja uma ferramenta, aquela pau para toda obra dentro da cozinha. Tá bem. Ela tem umas características que, se o cuteleiro seguir, se orientar por elas, achar uma boa, se orientar por elas, ele vai se dar bem. Primeiro, ela não precisa ter mais do que 8 ou 9 polegadas de lâmina. Então não precisa ser muito grande, porque ele não vai ter utilidade para uma faca muito grande, que vai agregar mais peso do que ele precisa. Partimos daí. Entre 8 e 9 polegadas de lâmina eu considero o ideal de uma faca de cozinha. Dificilmente uma minha vai ter mais que isso. Segundo, eu acho importante que ela tenha uma lâmina alta, que ela tenha 5 centímetros, 55 milímetros, porque senão, vou pegar uma faca, que eu trouxe umas facas de uns caras fracos hoje, viu, Marcão? Ai. O pessoal que está iniciando e tal, que eu acho que leva jeito. Então, eu vou começar com uma aqui que eu tenho um carinho gigante, talvez você reconheça. Olha só. A primeira. Então, Primeira. quando o camarada vai fazer aquele movimento, assim que o chefe faz, que lembra uma guilhotina, por isso a faca tem essa barriguinha, que é para no jogo de pulso fazer esse movimento, ao contrário da faca oriental, que tem o gume reto, que é para fazer assim. Então, sim, quando ele tem isso, o dedo dele não vai bater na lâmina, quando ele fizer esse movimento. E ele aproveita a extensão da faca, da ponta até aqui, até a região do gavião que a gente se protege. Então, essa altura é importante. 50, 55 milímetros, muito importante. Se você observar, quem está nos ouvindo observar, essa faca tem o cabo ligeiramente mais alto que o dorso. Ao contrário das facas de linha industrial, que vem numa linha mais ou menos reta. Na nossa criação, para quem está nos acompanhando, essa é a primeira sabagave. Foi uma ideia minha, que o Marcão comprou, da gente imaginar o que acontece se eu botar um gavião na sabatier. Resposta? Né? Nasce uma sabagave. Veja a região de conforto que essa faca proporciona aqui. É um Galaxy, como se diz, um Dodge Dart para o meu dedo indicador. Ele passeia aqui, nessa região arredondada. Então ela tem o cabo um pouquinho mais alto que a linha do dorso, mas sem desarmonizar em nada, pelo contrário, agrega um charme nela. Eu não gosto de muito detalhe, muito volteio no cabo.
Tem gente que faz um degrauzão aqui, faz um bicão atrás e tal, porque a mão da gente não é assim. Tem que partir desse princípio. Como é que é a minha mão? O que é a minha pegada atrás? Então, é um cabo anatômico. Ele literalmente veste a minha mão. Ele calça a minha mão, o meu dedo indicador aqui, ele vai passear de lá para cá, nessa região, que a gente falou também, vamos remanchar aqui atrás, vamos criar uma área de contato, dar uma esparramadinha para o lado e arredondamos. Mantemos a calha, esse detalhe importante que toda sabatier tem, essa região da calha aqui, se eu estiver trabalhando com carne, alguma coisa muito molhada, isso não vai chegar na minha mão, vai chegar até aqui, seja sangue, seja o suco da carne, ou seja, do vegetal, vai escorrer aqui, não chega em mim, é a função da calha. Outro detalhe que é muito importante, a gente não precisa de ângulo reto numa faca. Então, eu tendo o dorso arredondado, como eu tenho aqui, como eu tenho o cabo arredondado aqui, a maneira que eu pegar, se eu for trabalhar nessa pegada montada, como a gente faz, não se trabalha assim na cozinha, a gente já vai e pega a faca por aqui. Essa é a região. Aí quem está no gavião é o meu dedo médio, o meu indicador está aqui na lateral, o meu polegar do outro. E eu vou fazer esse movimento da guilhotina que eu falei. Aqui eu tenho conforto, por falta de ângulo reto, de quina, de canto vivo, de uma forma geral, que eu posso trabalhar o dia. Ao contrário das primeiras que eu trabalhei na minha vida, que eram cheias de ângulo reto. E eu tenho calos até hoje na minha mão esquerda por causa disso. Outro detalhe. Então, isso nós falamos é conforto, né? Sim. Peso. O peso de uma faca chefe. Se tiver uma faca, como eu vejo algumas, que tem 450 gramas, vai beirando meio quilo. Nossa, é um cutelo. E eu vejo isso, ela ficou balanceada, tabarará, mas que peso tem? 450 gramas. É muito peso. É muito peso. No meu caso, imagina fazer como... Tu já me viu fazer para aqueles trabalhos de tacho que eu faço, fazer um tacho daqueles para 120 pessoas, como eu já fiz numa tachada. Isso significa que eu vou cortar uns 20 quilos de carne, que eu vou cortar 5 quilos de cebola, vou cortar 10 cabeças de alho, 6 molhos de salsinha. Eu não vou ter articulação, nem cotovelo, nem pulso para trabalhar com uma faca que pese meio quilo. Então, de alguns anos para cá, começamos a desenvolver mecanismo para aliviar o peso. Então, na geometria de fio, remover bastante material, o dorso, faz sentido eu ter uma faca para minha cozinha que tenha mais que 3 milímetros, que seja 3,31, 32, mas ela tendo, como eu tenho algumas que tem 2, ela resolve meu problema da minha jornada de trabalho. Então, um dorso que ronde os 3 milímetros, não é muito fácil, o profissional que sabe que baixar de 3 milímetros no dorso, beirar os 2 é uma tarefa complicada. Mas então, pelos 3 milímetros, a gente tem um dorso bom. O peso rondando os 200 gramas, um pouquinho para baixo, 170, 180, 200, também se for 210, ninguém morre por causa disso, mas rondando os 200 gramas. Eu acho um peso perfeito disso. Então, observando esses detalhes, óbvio, geometria de fio, eu gosto muito de flat. Eu sempre fui fã da geometria flat, sempre peço afia, deixa a navalha. Porque eu vou trabalhar numa tábua de madeira, numa tábua de bambu, se for uma cozinha profissional, nas tábuas brancas, que é necessário usar no restaurante, naquela sintética, mas ela também não agride o fio da faca. Eu não vou cortar em cima de um prato de cerâmica, eu não vou atritar num espeto, muito menos em cima de uma pia de aço inox ou de mármore. Eu vou cortar carne sem osso, eu não vou bater com a minha faca, que eu estou cortando, preciso dela para cortar cebola como uma navalha, não vou bater num osso quanto uma cerâmica. Então, o cuidado do usuário, informar isso para o camarada, quando eu for lavar, peguei uma esponjinha de cozinha aqui, que todo mundo tem, quando eu for lavar a minha faca, sabão lado amarelo. Nosso mestre Flávio Duprac, é uma glória ver o Flávio trabalhar, ele faz isso para quem quiser ver. Ele pega o lado verde, ele esfrega contra o fio de uma faca 3 vezes.
ela pode estar lambendo, pode estar com aquele tédio, pode soltar se estivesse cortando papel, ela não corta mais nem a mão da gente. Então, uns cuidados assim que vão fazer com que a faca funcione. A ponta, eu não sou muito fã de faca muito pontuda, porque se é para fazer a limpeza, tirar cordão do filé mignon, tirar membrana, tirar nervura, não é com a minha faca de ofício que eu vou fazer. Eu já vou pegar uma fileteirinha um pouco menor, um pouco mais leve, ou vou pegar uma faquinha de apoio que eu criei. Trouxe uma para te mostrar aqui, que eu criei com o nosso amigo Vladimir Fubá. Tomara que estivesse nos vendo aí, porque ele andou machucando a mão também, é outro que está na corrente do bem da cutelaria. Meu querido Vlad, a gente criou essa pequena beleza aqui. Vou botar minha mão aberta para vocês terem ideia do tamanho dela. É mais ou menos uma charuteira. Mas eu calço meu indicador aqui. Se consigo mostrar bem. Eu calço meu indicador aqui. Meu segundo dedo vai aqui com ela. Eu limpo a carne que for. Eu trabalho a carne que for com essa pequenininha aqui. Feito isso, boto ela de canto e volto a trabalhar com a minha faca de ofício. Então, boa parte das minhas facas não são muito pontudonas. Acho muito bonita, até ando de namoro com a escola do Bob Kramer, por exemplo, que faz essas facas, que aqui no Brasil o pessoal reproduz muito bem, nosso parceiro de Knife Flix, o Franco, o Master Smith, Jonathan Franco, navega muito bem nessa vertente do Bob, que é uma faca agressiva, linda, né? É mais ou menos como olhar um carro de alta performance. Eu ando de namoro com algumas assim também, mas via de regra, eu não sou muito da faca muito pontuda. Mostro aqui uma outra maravilha, nosso parceiro de Knife Flix também, Léo Moraes. Olha que beleza de faca que o Léo criou. Dá um foco na lâmina. Não é extremamente pontuda, mas tem um balanço para eu fazer esse movimento que eu falei, uma altura de lâmina, um conforto. Essa tem um finger grip aqui, é um detalhe legal. Conforme a pegada que a gente vai dar, tem aqui em cima, essa firmeza, para o dedo que fica aqui em cima, fazer esse detalhe, esse carinho na faca, vai conferir uma outra funcionalidade. Essa questão do peso, quando a gente está falando numa faca full tang, se conseguir dar essa aliviada aqui no chassi da faca, fazer esse distal que a gente fala, já se economiza algumas gramas. Uma furação no chassi economiza mais umas tantas gramas. Assim a gente consegue chegar numa faca de 9 polegadas de lâmina e ter menos de 200 gramas. Então, sobre a fiação, aí a gente depois vamos falar de aço. Que vamos perguntar que aço eu gosto, aí é uma questão de que aço eu posso usar. Em cozinha profissional, por exemplo, é uma norma da questão sanitária, da saúde. Eu vou precisar, dentro do restaurante, uma lâmina de aço inox e um material sintético no cabo. Não posso usar uma faca com madeira, com osso, com chifre, carbono ou damasco. Não é permitido. Nem colher de pau é permitido. Tem que usar a colher branca aquela. Mas chegamos no aço também. Sim, sim. Não, muito bom, muito bom. Muito legal. Essa questão dos cabos erguidos, aqui, ó, aqui tem um exemplo da faca, dá para ver que o cabo ele o colarinho ou a espiga está centralizada no cabo e ele vai para os dois lados, né? Então eu consigo segurar ela aqui, eu tenho apoio aqui em cima e tenho apoio aqui embaixo, né? Então essa foi uma das particularidades que a gente conversou na criação da Sabagave. E é uma coisa que eu carrego até hoje, principalmente nas facas-chefe. Isso. E impressionante. É coisa de 3, 4 milímetros que o cabo está um pouco mais erguido, já afasta os dedos da tábua, coisa absurda, assim. Que é como mais ou menos você tentar cortar um salame numa tábua com uma faca Bowie. A guarda vai tornar quase impossível eu usar a extensão da faca. Eu vou ter que fazer aquela artimanha. Vou tirar o cabo para fora da tábua, para ficar só com a lâmina ali. É uma questão de usar. Por exemplo, mostrar aqui o nosso parceiro de Knife Flix também, Luciano Chaves, que ontem estava em live comigo. Essa faca aqui, que eu apresentei quando eu fui visitar a nossa querida Ana Maria Braga,
é uma faca que ele fez para um grupo de colecionadores, Tio Hit, Jefferson Beer, espero que esteja nos assistindo aí, Paulo Mouzinho. Ele criou uma faca para o nosso grupo, os mosqueteiros. Como sou canhoto, essa é uma faca de sushi man para canhoto. Veja que é uma lâmina longa, porque a tarefa dela não é essa aqui. A tarefa dela é trabalhar um peixe para fazer sashimi. É para outro tipo de trabalho. Então essa tem uma lâmina longa e fina. Mas se eu for fazer esse trabalho, meu dedo bate na tábua. Ela não tem altura para esse trabalho. Ela não é uma faca chefe ocidental. Ela é uma faca para um sushi man canhoto. Luciano Chaves, olha a criança funcionando aqui. Então, são características que, unindo esses itens, conforto, segurança. Vou mostrar uma faca que não foi feita para essa pegada. Ela foi feita para outro tipo de trabalho. Uma faca no estilo oriental, feita pelo nosso membro AGC, Giovanni Westerlo. Outra linha, como eu falei para o Jacan, ver um japonês fazer uma faca é como assistir um poema. A questão dele, do tratamento térmico no carbono, que eles preferem fazer com água e não com óleo, diferente da gente. Se quebrar 8 de 10, ele vai achar legal, porque aquelas duas são maravilhosas. Então essa, tem um item aqui que quando eu pedi para o Giovanni Westerlund fazer essa faca para mim, eu disse, o pescoço, como a gente chama, o tio Hit e eu brincamos carinhosamente das pescoçudas. Tem colegas cozinheiros que são doentes por faca no estilo oriental, adoram. Eu estou começando a gostar, mas eu não abro mão disso. Digo, aqui, se o meu indicador, quando eu passar o dedo ou me cortar, eu vou na tua casa. Vou lá para tu fazer curativo em mim. Então, essa aqui foi cega propositalmente aqui. E a gente vê muita faca nessa escola que não tem isso. Eu tenho uma industrial com VG10 no fio, é um veneno de fio, corta absurdamente. E na primeira vez que eu fui trabalhar com salmão, nesse movimento eu fiz 12 microcortes nessa falange do meio do meu dedo indicador, pelo pescoço assassino da faca. Então, com alguns detalhes que a gente consegue, que a gente pede, a caprichar na altura e tal, eu já não vou me machucar. Pedi que ele arredondasse essa lateral. Então, é uma faca oriental, tem a bainha dela chamada saia, em IP, uma faca, acho que não tem 150 gramas, é uma pluma de trabalhar, no estilo oriental, temperada em água, como manda o figurino, mas segura. Eu não tenho ângulo reto em lugar nenhum nela. Meu dedo passeia, o pescoço aqui, né, meu querido Jeff Ber, não temos aqui quina, não temos canto vivo, ela é segura e confortável. Então, esses detalhes de jogar conforto e segurança numa faca oriental, jogar um colarinho nosso, um colarinho gaúcho, numa faca no estilo oriental também. Essa aqui do nosso brother Pedro Fornari. Veja que faca linda. Olha o colarinho dela, se não podia estar numa gaúcha, Marcão. Sim, com certeza. Não é? Também tem um conforto lindo aqui. E olhem a ponta dela. É uma ponta no estilo Santoku, mas o gume dela não é reto. Ela tem a curva, tem altura na lâmina que me permite fazer esse trabalho. Se eu pensar nisso, se eu seguir nessa linha oriental, mas eu vou aumentar um pouco essa área de balanço e vou jogar um gavião nessa faca, eu chego por aqui. Essa é uma faca do nosso amigo Fausto, de Belo Horizonte. Faz horas que eu não falo com ele, espero que esteja por aí fazendo faca, porque eu gosto muito dessa faca. Olha como ele tratou essa região aqui do chassi. Olha que distal lindo que ele fez aqui. Tirou o material o quanto pôde aqui, se tornou uma faca leve, uma integral, full tang, também com esse gume que dá uma erguida aqui. O balanço que eu tenho nessa faca é sensacional. Muito segura, muito afiada. Então, brincar com essas tendências vai me permitir experimentar. Vou trabalhar dentro da escola alemã.
Eu quero me basear numa Henkels, quero me basear numa Usto-Ruf, clássicas, com 300 anos. Quero me basear numa Sabatier. Sabatier, eu tenho, na minha coleção, eu tenho facas no estilo Sabatier francesa, tenho alemãs, da própria Henkels, de outras marcas, tenho italiana, cutelarias italianas, que foram nesse estilo, portuguesas, no estilo Sabatier. Foi algo dominante no mundo. Uma escola. Oi? E Sabatier customizada. E tem a Sabatier Custom, que cada vez a gente pode fazer mais coisa, brincar um pouco mais com ela, colocar colarinho, como eu te mostrei nessa, modificar um pouquinho. A nossa, que tem um colarinho também, poderia estar muito bem numa gaúcha, na nossa Sabagave. Vou levantar o cabo, vou brincar com a ponta, se eu botar uma ponta Santoco na Sabatier, como é que fica? Fica linda. Observando esses detalhes e cuidados que a gente tem, nós vamos vamos criar cada vez facas chefe mais lindas, que vai seguir dominando o mercado. Eu brinco sempre com o pessoal, cara, 20 anos atrás, o cuteleiro não queria fazer faca para cozinha, porque não dava dinheiro, ele não podia vender caro, né? Vendia caro uma gaúcha, uma integral, uma camp. O Rick Lala era um que dizia, pois é, né, tio? É lindo, só que não dá para ganhar dinheiro. Que bom que hoje dá. Então, se a gente seguir criando, ela vai continuar sendo a faca, o estilo de faca mais vendido no mundo. Eu brinco sempre, bota numa balança aí, tem dois fiéis na balança. Pega aqui, por exemplo, quem luta com faca, quem usa uma faca fighter. Bota na outra balança o cara que gosta de fazer um churrasquinho, cozinhar para sua família, de cozinhar para sua família. Esse lado aqui vai pesar. Bowie, o estilo de faca que for. Hunter, pode ser. Mas a chefe, é a rainha. Sim. E é aquilo que eu comentei. Como tem diversos usos e diversas funções as facas de cozinha, que nem eu julgo em algumas feiras, junto com alguns cuteleiros que estão aqui, né? E é uma das categorias que ela tem uma variação muito grande, né? Então, por isso que o nome é faca de cozinha, porque pode ser uma faca pequena para legumes, como pode ser até uma Sabatier de 13 polegadas, que eu já vi, por que não, né? Sim. Ou aquelas facas para peixe, que são grandes também. Então, tem bastante, é uma variação muito grande, muito amplo o mercado da faca de cozinha, da faca chefe, e que nem você falou, o pessoal está explorando bastante agora, né? Que nem o exemplo do Giovanni ali, que faz essas orientais, que ao meu ver deve ser uma das mais bem feitas e executadas que a gente tem por aí, né? Não conheço muitas outras, mas que eu já vi, que pude pegar, são ferramentas fantásticas, né? E eu já gosto das chefes mais tradicional, tá? Eu tenho duas aqui, tem essa aqui em carbono, né? E tem uma clássico aqui também, com um cabo de PVC. Um cabo mesmo, um cabo de marfim, né? É uma faca muito linda, que já faz algum tempo que está pronta aqui, tá? E é uma faca que ela tem o desenho da chefe, é uma faca bem interessante. Ela tem o desenho da chefe. O gavião, a calha dela é bem sutil, ela não é tão larga que nem a Sabagave, mas dá para ver bem que ela tem uma calha bem confortável aqui, e ela é um pouco mais pesada do que uma chefe normal. Está pedido do cliente, porque ele vai utilizar mais para um churrasco e tal, então ele não tem essa necessidade de ficar tantas horas trabalhando com a faca, né? Justo. Então, mas é uma das poucas chefes que eu fiz com o cabo reto, por causa do material também, né? Então, mas normalmente todas elas são com o cabo mais erguido e acinturado e confortável, né? Principalmente o oval também. Nesse caso aqui tem que ser oval, porque é o formato que a gente pega um cabo na mão, né? Isso. E quando você fala nisso num material
maravilhoso como uma presa de elefante, você conseguiu que a natureza te propiciasse trabalhar com material ou morsa, você vai trabalhar com ele do jeito que está, né? A Exato. madeira, usina, mete na lixadeira, faz o que quiser, vira para cima, vira para baixo, faz garrafinha, faz roliço, faz como for, e tem que ver com o gosto do cliente também. Se o cliente te encaminha um projeto e ele gosta dessa coisa mais agressiva, meio pistol grip, que ele quer o cabo mais puxado para baixo, vamos fazer puxado para baixo. Se ele vai usar mais em churrasco, não faz muito sentido. Realmente tem o jeitão de chefe. A gente vai acomodar, como você fez, uma lâmina maravilhosa, com altura perfeita, já uma pontudinha para ele trabalhar na carne dele lá. Talvez não tenha um set de facas do lado, ele quer usar essa. Precisa ser um pouco mais pontudo, mas todo conforto e segurança. É bem isso aí. Daí tem três facas aqui, tem uma aqui que você acho que você conhece, né? Ó, tô de olho, hein? Tô de olho. Conta a história desse Blank aqui para nós. História desse Blank. Isso é um set que eu comprei, um kit que tem umas 8 ou 9 facas. Eu consegui comprar de uma fábrica fechada da Sabatier. Então eu calculo que elas têm uns 130 anos, mais ou menos, uma pela outra. E o meu sonho é que esse jogo de facas seja feito e finalizado por cuteleiros da minha estima. Cuteleiros que eu gosto, que eu tenho, levo comigo no meu coração, que eu gosto de ter faca deles. Então, eu tenho uma que foi feita pelo Léo Moraes, eu tenho uma que foi feita pelo William Porto, eu tenho uma que foi feita pelo Ismael, e cada uma eu peço para jogar um detalhezinho. Vamos cobrir o pino com abalone, vamos usar um insertzinho de madrepérola, vamos fazer um escudinho de marfim, cada uma tem uma característica. Então o Isma fez uma, o Lemes fez uma, como era feia a faca que o Lemes fez quando eu dei para ele. Era um misto de faca cruzado com cutelo muito pesado. E dei para ele, igual Lemes, a bronca é tua, dá um jeito aí. E o Lemes fez um trabalho tão bonito nessa faca, vou trazer numa próxima live para mostrar esse meu kit Sabatier, e agora está na sua mão, essa aí. Eu achei uma faca muito linda, está nessa linha também de limpeza de carne, vai se prestar muito para um trabalho com peixe. Eu creio que esse seja um aço muito próximo ao 1070, por todos que já trabalharam com ela, o Léo, o William Porto, o Ismael, o Lemes, mas é um aço de alto teor de carbono, imaginando que falamos de uma coisa forjada por martelo de queda no século XIX, que era Exato. o aço quase... Só mostrar aqui para o pessoal, ela é uma peça totalmente integral, ela deve ter umas quase 8 polegadas de lâmina aqui, e ela é full tang, mas olha o detalhe aqui, isso que é o detalhe da Sabatier, é essa calha aqui, que ela vai afinando, né, se eu consigo mostrar, ela vai afinando aqui, do colarinho para o fio. Então isso que é uma das características de uma Sabatier, é a calha, né? Porque a gente vê frequentemente muitas pessoas falando, essa aqui é uma Sabatier, mas é uma faca de cozinha, é uma faca chefe, tem as características da faca, mas falta a calha, que é uma das características que eu vejo, uma das características principais do estilo Sabatier, né? Isso. E que a gente, com todo carinho, nos adonamos, né, Marcão? Nos apropriamos, vamos fazendo experiência com a Sabatier. E eu vejo, e essa que você tem na mão aí, se olhar o dorso dela lá na região da ponta, não sei se dá 1 milímetro, é quase nada. Ela vai afinando de uma maneira impressionante. Então, uma faca que tem uma flexibilidade gigante, era outra característica, né, da Sabatier. Mesmo grandes, elas têm uma maleabilidade, uma elasticidade muito, muito, muito boa de se trabalhar. Então, é uma escola que eu admiro muito, assim como eu admiro muito a escola alemã. Quando eu comecei a mexer com faca, eu ouvia lá que navalha boa era 2 bonecos, ou 2 negrinhos, como diziam. E fui atrás e descobri. Estamos falando das Wilhelm Henkels, uma cutelaria que tem 300 e poucos anos.
as fotos de profissionais trabalhando lá há 150 anos afiando faca numa pedra do tamanho de um apartamento de 50 metros quadrados, deitado, para ter um ângulo melhor. Uma a uma revisadas depois do seu fio, testando. A Usto-Ruf também, que é bicentenária, é uma escola fantástica. Sempre usaram aços espetaculares, não é por nada que são de Zolingen, né? Como a Puma, como a Boker. A gente hoje fala, ainda ouve falar na Solinge, a minha Solinge, coisa e tal. As facas de Zolingen. O pessoal ainda hoje confunde, pensa que Zolingen é marca. Eu sempre digo, pô, é mais ou menos como se eu te apresentar um calçado Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade, faz um calçado, né? Mas não é uma marca. Em Zolingen vai ter muita faca boa e vai ter muita faca ruim. Como tem muito sapato bom em Novo Hamburgo e muito sapato que não é tão bom. Então, a escola alemã fantástica, a escola japonesa que eu falei, nossa, imagina o camarada fazendo uma faca como os espadeiros faziam espada, pegar o minério de ferro no leito do rio, forjar uma pastilha de Wurtz para tirar a impureza, depois fazer o processo do Sanmai para usar a parte nobre no fio, fazer essa têmpera, a quentina, na água, que é um risco gigante. O camarada, ele chega a parar de respirar, faz uma oração para Buda e tal, se concentra para conseguir um resultado perfeito. Eu acho fantástica essa técnica. Os caras usam o mesmo aço carbono que a gente gosta aqui, usam 1095 e outros aços assim, mas temperando na água, sabendo que de 10 lâminas ele pode quebrar 7, 8, e ele está preparado para isso, para ter 2 facas de excelência. Essas escolas que eu respeito tanto como a nossa. De uns tempos para cá, a gente vem tendo uma identidade própria na faca de cozinha. Tem um detalhe inspirado no Bob Kramer, tem um detalhe que lembra uma sabatier, tem um detalhe que lembra uma faca tradicional alemã, mas aí aparece um amigo que nem o Giovanni que cria algo com um pouco de cada identidade dessas. Se pedir para ele fazer uma integral futang, ele vai fazer com cara de japonesa. Acho muito, muito fantástico trabalhar com isso. E a gente poder ficar pensando, como eu agora, estou pensando, pô, mas essa faca no estilo do Bob Kramer aí, aquele que a Shan Knives usa o desenho dele, o Ken Onion, é uma faca diferente de quase tudo que se viu, mas eu tenho analisado e ela tem os fundamentos que eu gosto. Certamente é uma faca, eu acho que o Tio Hit tem uma, com esse jeitão do Ken Onion, que eu usei na casa do Tio Hit. Fico pensando, e se eu mudar isso, se eu mudar aquilo, como é que vai ficar, como é que não vai ficar? Trouxe para mostrar aqui, não sei se está nos acompanhando, a arte na faca chefe. Para quem achava que não precisa ter ou não pode ter, essa é uma faca de um irmão, Horácio Marziali. Eu não sei se está nos acompanhando, mas é uma faca que o Horácio fez. Eu falei para ele que a gente ia ter live, ele te mandou um abraço, Marco. Não sei se dá para legal. Se dá para mostrar os detalhes do cabo dessa faca. Se a luz me ajuda, mas vejam isso. Esse nozinho espanhol que ela tem aqui no final. Essa calha que ele criou, diferente de todas as outras. Também não tem 200 gramas de peso. É uma faca que, se hoje feita em aço carbono, se entra para concorrer como melhor faca-chefe, certamente é candidata séria. Se coloca para concorrer por esse cabo, que a luz não nos deixa ver bem, mas tem um trabalho desigrinado fantástico no meio. Eu vi essa faca já, muito linda. Muito linda. Mas está no Instagram do Horácio Marziali, para quem quiser ver. É uma faca que tem uma carga de arte em cima, além da funcionalidade, 110% que ela tem. O novo cuteleiro, uma coisa que eu falei ontem com o Luciano Chaves, ontem eu mostrei uma faca de um moço, eu acho que está conversando contigo aí, o Guilherme de Rio Grande, que não tem praticamente ferramenta, faz faca na mão, o Guilherme Machado. Trouxe para mostrar aqui um aluno do mestre Léo Moraes, que estiver nos assistindo. Não sei se tem um ano de cutelaria. Quando ele fez essa faca para mim, não sei se tinha feito 15 ou 20 facas. Também forjada de modo artesanal. Olha que beleza de faca.
uma calha linda, olha as linhas. Colarinho bonito, bonito. Muito Claro bom. que tem muito do meu projeto aqui, essas coisas que eu peço sempre, a redonda, conforto aqui, a remancha, mas olha que ela já tem uma ponta parecida com essa que você mostrou com cabo de marfim aí. Uma pontinha muito legal que também reduz o peso dela. Então a gente tem hoje, por conta de cursos como você ministra, por conta de material e conteúdo como a Knifeflix vai disponibilizar para quem assinar e nos acompanhar, o jovem talento vai sair fazendo coisas espetaculares em pouco tempo. Nosso parceiro, querido amigo, o homem da bolacha bintada, o João Petri, aluno do ISMA, não sei se está me ouvindo, acho que a primeira faca que ele fez que o Damasco tem padrão. Uma madeira que eu escolhi e mandei para ele, a gente brinca, ficou o padrão Codorna. É o padrão Codorna. Esse cabo parece umas penas de codorna. Mas olha que beleza de faca para um camarada que tinha feito 2 facas de Damasco e eu pedi que ele fizesse. Eu não sou muito fã de Damasco. Aqui tem 10 facas na frente, tem 2 em Damasco. Uma é do João, é essa do João que eu mostrei aqui para falar. Eu vejo bastante aqui do ISMA quando começou. O ISMA fez uma faca para o grupo dos mosqueteiros, a Messer Knife, era mais ou menos esse jeitão aqui, mas que beleza de faca, e ele atendeu rigorosamente cada quesito desse que eu pedi, do peso, do conforto, da segurança. Sim, deixa eu ver quanto tempo falta aqui, faltam 14, 15 minutos. Mas nós recém começamos. Vamos ter que fazer mais uma depois, outro dia. Tudo derruba, vamos ter que voltar. Tem poucas perguntas que eu consegui ver, né? E uma coisa que eu sempre falo, que eu vou comentar agora com o pessoal que está assistindo, comecem a olhar as suas facas por esse ângulo aqui, pela ponta. Comecem a olhar ela pela ponta para verificar a geometria da lâmina e nas facas-chefe essa curvatura aqui. O quão importante é olhar nessa posição aqui, porque somente nessa posição você consegue verificar se o teu fio está reto, se ele tem a curva ou se ele tem aquela famosa entradinha da lixadeira aqui, né? Que mata muito gente. Isso derruba. Faz, eu acho que 3 anos, Marco. Foi 3 edições do Salão Paulista para trás. A gente estava naquela hamburgueria ali, quando o salão era na Casa de Portugal, e um amigão nosso puxou uma faca que no fio tinha essa barriga. Pediu que eu analisasse, que eu desse uma olhada. E eu perguntei, posso falar sinceramente? Pode. Não vai ganhar. Pode ser o Damasco mais maravilhoso do planeta, pode ter um cabo de material fóssil, pode ter ouro, 18 quilates, mas não vai ganhar. Por quê? Porque quando o camarada fizer esse movimento, ele não corta a salsinha em cima da tábua. Tem uma barriga aqui. Ele não vai conseguir cortar. O que era para estar assim, ele fez o contrário. Estava assim. Sim. Pode valer $5.000, mas não vai rolar, não vai ganhar. Aqui uma peça que eu trouxe para a gente sair da questão do forjamento, de outro querido amigo, baita parceiro, GTC. Hoje consegui ter 2 facas dele, que eu uso muito na minha coleção, no meu trabalho, ambas em S30V, um aço inox que eu gosto demais. No Brasil, a gente não vi ninguém trabalhar com aquele inox Eumax, que o Gustavo Vilar usa nas peças dele lá em Abu Dhabi, mas o S30V é um dos que chega mais perto. Olha o balanço dessa faca. Olha também o alívio de peso que ele jogou aqui. Eu acho que 6 polegadas, 6,5 de lâmina, mas que maravilha de faca para eu trabalhar. É uma faca que foi premiada no Salão Paulista de Cutelaria. Ele fez 2, uma é minha, uma é do Sérgio Ritt, com esse acabamento aqui, semifosco na lâmina, que ele fez na CNC,
muito leve, então a faca por desbaste, que é uma opção do artista, né? O Lala, que trabalha com desbaste, GTC, que trabalha com desbaste, e outros, também, quando bem feita, e com esses detalhes respeitados, que bárbara faca que é. Não posso deixar de, não posso deixar de mostrar, eu falei que ia trazer faca de uns caras fracos, né, Marcão? Aqui, uma faca pré-JS do nosso mestre, Master Smith, Rodrigues Fredo. Uma faca que ele fez aqui, eu acho que é a segunda ou terceira que ele fez, mais ou menos fazendo releitura, homenageando a Dona Alba, homenageando a mãe dele. Faca que se chama Tita. Legal. Então essa é uma faca em damasco, Master Smith, Rodrigues Fredo, um cabo em afzélia, não vi mais ele usar esse material, uma nuance muito linda, lembra um pouco do pau-cobra, lembra um pouco do Snake Wood, um pouco diferente porque é o estilo dele. Essa não tem o gavião, ela tem essa entrada um pouco mais avançada. Quando o projeto é 100% meu, o meu gavião é aqui, é alinhado no colarinho. Passa uma régua e vai cair aqui. Eu fiz um evento para 80 pessoas com essa faca, só com ela na mão. Um evento que eu servi no Vale dos Vinhedos aqui, que eu fiz polenta piemontesa e ragu de ossobuco. Para 80 pessoas com essa faca. Então, itens que atendem à necessidade de trabalho. Você falou em pergunta. O que nós temos de pergunta aí, Marcão? O pessoal está pedindo para nós falar um pouco sobre aços, tá? Vamos ser um pouco rápidos, não vamos abranger muito, né? Porque temos mais pouco tempo agora. Vamos. Mas assim, aços, tá? Eu recomendo você utilizar um aço de alto teor de carbono, né? E que você se especialize nesse aço, né? Para o cuteleiro que está assistindo, né? Porque no momento que você domina esse aço, domina o tratamento dele, você vai conseguir tirar qualquer faca, ferramenta bem feita dele. Eu particularmente gosto muito do 5200 pelo poder de corte, tensão de fio que ele tem. É um pouco mais chato de trabalhar e tal, mas eu gosto muito, porque eu aprendi a trabalhar com ele de uma forma muito tranquila e obter bastante performance, um alto poder de corte, retenção de fio, que é difícil trocar assim, por outro aço carbono, né? Sim. Daí, qual é a tua preferência para outros aços aí, por exemplo, aço carbono que a gente tem acesso aqui? Eu sou muito fã desde sempre, porque eu vi como ele funciona bem quando bem tratado, o velho VC 131, que eu vejo muito pouca coisa feita nele, ou D6, como queira. Eu tenho facas nesse aço, que o Edson Reis fez uma para mim há 20 e poucos anos atrás, deve ter uns 58 ou batendo nos 60 de dureza. Gosto muito desse VC 131 ou D6. Gosto muito de 1095, gosto muito de 1070, mas tem a ver com isso que você falou aí. O camarada sabe tratar esse aço, tem tanto cuteleiro que só trabalha com 5160. Adelar Filipon, por exemplo, é um mestre no trabalho com 5160. E ele tira do aço tudo e mais um pouco que o aço tem para dar, do 5160. Então, desses aços carbono, 5200 também, eu demorei um pouco a gostar de 5200, porque eu demorei um pouco a ter uma faca boa em 5200. O pessoal ainda não tinha essa bagagem que hoje tem, que a informação traz. Acho um baita aço também. Assim como gosto desses que eu falei, do VC131, do 1095, que dão um resultado excelente. Que nem o Giovanni que trabalha com 1095 e faz a têmpera na água aí, é algo que eu nunca testei. Quer dizer, testei uma vez logo lá no começo, sei lá, não nem 3, 4 facas, eu acho que eu testei na água, mas foi aquela catástrofe, assim, algo horrível. Imagino o quanto de estudo que tem para conseguir um tratamento térmico com água, né? Eu estava falando esses tempos com o Johnny Teodoro, lembra? Teodoro, opa! Ele estava estudando fazer tratamento térmico do 5200 em água. Sim. Isso deve ser uma loucura, porque o 5200 ele é muito suscetível a qualquer probleminha, qualquer
mudança de temperatura, ele é muito problemático. E Não ele leva estava falando, controle. ele estava fazendo experiências do 5200 em água e conseguindo excelentes resultados. Coisas absurdas, assim, né? Em poder de corte. Porque ele trabalha muito com peças para caça e tal, então tem que ter bastante retenção de poder de corte. E eu não terminamos o assunto do estudo dele, mas ele é um dos caras que estudou e deve estar estudando isso aí, né? Eu Mas vou. essa é a cena do cotoleiro, né? Você sempre tentar melhorar aquilo que você tem, extrair o máximo daquele aço que você gosta para poder entregar uma ferramenta de qualidade. Esse é o ponto. O camarada é bom no 5160, eu quero a faca em 5160. Estou falando com uma faca do Marco Borchardt, quero 52-100. Eu sei da sua excelência em tratar desse aço. O Giovanni Westerlund pediria outra em 1095. E assim vai. Eu quero saber disso. Se eu conseguisse, o Papai do Céu me ajudasse, eu ter uma faca de novo do Edson Reis, que anda meio complicado, ia pedir para ele: ô Edinho, faz outra em VC131. Uma faca do GTC, por exemplo, eu vou pedir no inox que ele está acostumado a fazer. Vou querer uma faca dele no inox, que é o padrão dele trabalhar. Não posso ir contra. Vou pedir para o Lala forjar para mim um canivete em aço carbono. Não é o negócio dele. Eu quero uma faca, um canivete dele no inox que ele está acostumado. É isso. A gente precisa também ir a favor do trabalho. Torcer para o projeto dar certo. Não, eu vou fazer o possível para dar errado. Exatamente isso aí. E a questão do Damasco, né? Que o polêmico Damasco, todo mundo, Damasco. Pessoal, Damasco ele é mais um aço, é mais um tipo de aço, né? Então não que ele vai ter. Antigamente ele tinha suas propriedades de ser superior a outros aços. Hoje não. Hoje a gente trabalha com Damasco para aplicar técnica e estética, né? E principalmente a habilidade em poder manipular os padrões, né? Para conseguir extrair cada vez desenhos diferentes e padrões diferentes, mas em questão de aço ele é similar aos outros desde que seja bem tratado. Sem dúvida, concordo com você. Por isso que eu trouxe 11 facas aqui, 2 são em Damasco. Uma não veio pelo Damasco, porque é essa do João Petri, que eu mostrei, e a outra não veio por ser Damasco, é porque é a que eu tenho do Rodrigo Esfredo como cozinha, que é uma referência para todos nós. Mas a diferença dele é essa. Eu vou fazer uma faca em Damasco, vou criar um padrão, o W torcido espacial B2. Vou criar lá o Damasco MB /1, Marco Borchardt 1, mas eu vou dizer que é meu, né, Marcão? Eu criei. Quando em cutelaria, né, meus irmãos, em cutelaria faz uns 300 anos que ninguém cria nada. Se for pesquisar direitinho, alguém já tinha feito. Então, Damasco existe fácil há uns 1000 anos, que vem a ser a junção de 2 aços criando um terceiro. A nuance que vem está no pacote. Então, e tudo vai partir dos padrões que a gente já tinha. Exato. Então, pessoal, estamos chegando no final da nossa live e faltam poucos segundos para terminar. Viana, muito obrigado por ter dado mais uma aula para a gente aí. Foi muito proveitoso. Eu acredito que o pessoal deve ter gostado bastante pelos comentários que eu consegui ler aqui. E, pessoal, obrigado por estarem aqui. E uma forma bacana que a gente tá querendo promover aí. Se você gostou dessa live, dá um print agora. Dá um print aqui, meu e do Viana, né? Fazendo um joinha, segurando uma faca, né? Aí, e dá um print dessa live, posta lá nos seus stories o que você achou dessa live aí, para próxima a gente trazer mais conteúdo para vocês também. Tá bom? Um abração. Viana, finalizando. Marcão, então na outra que nós fizemos, certamente vamos ter
Vamos falar também sobre limpeza, conservação, como é que o colecionador pode guardar suas facas. Aquele detalhe que a gente mostrou na Knifeflix, óleo de cravo,